Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 11.083, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que condiciona a utilização da via pública para exposição e comércio de veículos à autorização municipal. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o senhor autor, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, presente projeto de lei, de minha autoria, de número 11.083, condiciona a utilização da via pública para exposição e comércio de veículos e autorização municipal. Na realidade, é um projeto ilegal, inconstitucional e engorda os cofres. E gostaria de falar que, apesar da ilegalidade, nós somos uma Câmara política e não técnica, né, como já falado anteriormente. Não vejo, aqui eu questiono até o posicionamento da nossa consultoria jurídica, não existe óbice nenhum. Ele trata aqui da vedação de utilização da via pública para exposição e comércio de veículos e sem autorização municipal, ou seja, ele simplesmente pede que a Prefeitura fiscalize esse tipo de comércio e anule esse tipo de comércio. Se vocês analisarem, nós temos na Rua Bom Jesus do Pirapora, eles utilizam a via pública, e não estou falando aqui dos feirões que são permitidos, não estou falando das lojas de automóveis, que continua permitido, que seria proibido aqui, seria a comercialização na via pública. No Engordadouro, eu tenho uma calçada, hoje eu passei lá de manhã, e tinha cerca de 16 carros em cima do passeio para venda. Então, esse tipo de comércio, senhores vereadores, que a gente quer elidir, quer eliminar. Em frente ao JC, ali no próprio Anhangabaú, em frente ao Jardim Ana Maria, tem acho que não cabe no pátio, ele coloca todos os carros à venda no meio-fio. Eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer. Nós, como Poder Legislativo, temos que verificar isso. É um reclamo da própria população que fica sem o seu passeio, é um reclamo dos próprios vendedores de automóveis, aqueles que pagam seus impostos, aqueles que recolhem seus tributos, aqueles que têm seus pátios, têm seus vendedores, colaboram, né, com a cadeia produtiva econômica, no caso, e essas outras pessoas na ilegalidade, na ilegitimidade e precisam ser sobrestados. Então, pedir aos seus vereadores de simples trato esse projeto. Continuo falando, é ilegal, inconstitucional. Vindo o veto, nós pensaremos. Porém, vindo o veto, eu espero que o senhor prefeito verifique esse tipo de comércio na rua. Eu acho que isso não pode mais acontecer, isso atrapalha o comerciante, atrapalha o pedestre, atrapalha o munícipe e atrapalha a nós como Câmara, não verificando e não fiscalizando esse tipo irregular de comércio. Então, pedir aos seus vereadores que votassem favoravelmente e, na vinda do veto, vamos analisar e pediremos ao senhor prefeito, caso ele vete e caso o veto seja mantido aqui, que ele regulamente isso, ou seja, regulamentar não, é proibir essa venda, senão daqui a um pouco vira uma 25 de março de carro, de veículos em várias vias públicas de grande circulação. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, e conto com o apoio dos senhores para a votação do presente projeto. Muito bem. Continua a discussão, projeto de lei de número 11.083, de 2012. Em votação. Com 11 vereadores votando sim, um vereador ausente, um vereador votando não, 3 vereadores ausentes, e essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.083. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Gostaria de agradecer aos vereadores que votaram favoravelmente e a própria vereadora Marilena Negro, que votou contrário, apesar da
da irregularidade do presente comércio pela aprovação desse. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Esta presidência recebe o requerimento de número 997 de urgência para apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 11.013, de 2011. Está em discussão o requerimento de urgência. Em votação. Com 12 vereadores, 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de urgência para discussão do veto parcial. Portanto, vamos colocar em discussão o veto parcial ao projeto de lei de número 11.013. Está em discussão o veto parcial. Com a palavra, o vereador Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, anunciado aqui o veto parcial ao projeto de lei 11.013 do prefeito municipal, é importante nominar o projeto, que é o projeto de lei que veio do prefeito municipal, em cópia quase que literal daquele projeto de lei que tramita na Câmara Federal, chamado de ficha limpa. E o prefeito, à época, em 2011, procurando talvez até se antecipar àquilo que a disposição da legislação federal propunha, propôs o presente projeto de lei. E o veto parcial diz respeito à retroatividade da lei. Esse plenário, soberano como é, votou favorável, e eu fui o único que acompanhei o veto da consultoria jurídica da nossa casa, porque entende a consultoria jurídica, e acredito eu, muito bem embasada juridicamente, que o prefeito trocou os pés pelas mãos, procurando se antecipar à legislação federal, de tal sorte a ter uma legislação municipal antecipada em dissonância com aquilo que diz a Constituição Federal. E isso, num patamar de hierarquia de leis, é totalmente incompatível e fora de propósito. Esse veto parcial do próprio prefeito diz respeito à retroatividade, que era talvez a maior aberração da lei, porque ela buscava retroagir no ano de 2009. Ou seja, imagino eu que se tivesse sido aprovado na época, e retroagido como queria o prefeito, 2012, né? Me permite uma 2011, parte, perdão. A lei do prefeito era para passar a valer a partir de 2012. 2012. Existia uma emenda que foi reprovada para retroagir a 2009. O que era uma heresia jurídica, até porque você não pode, a lei não retroage em nenhuma hipótese, exceção feita no direito penal quando a lei nova de alguma forma beneficia o réu. Tá? Então você não pode ferir 3 princípios basilares do direito, que é o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e a sentença transitada em julgado, porque senão você estabelece um princípio temerário nas relações do direito. Eu estou me pronunciando porque, mais uma vez, em que pese ter sido aprovado no plenário, eu ainda continuo discordando, porque se existe em trâmite uma lei no âmbito federal, e que já foi aprovada, inclusive, que estabelece critérios de nomeação em cargo em comissão para determinadas pessoas, estabelecendo uma vedação para a ocupação desses cargos, para determinadas pessoas que trazem consigo na sua vida, na sua conduta, determinadas condenações judiciais ou determinadas restrições, eu até acho louvável. No entanto, eu diria, temerário, você ter uma disposição municipal em discordância com a legislação federal. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Continua a discussão, o veto parcial, projeto de lei número 11.013. Em votação, o veto parcial.
Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto parcial ao projeto de lei de número 11.013. Atenção, senhores e senhoras vereadoras, público que nos acompanha na televisão e pela internet. Na noite de hoje, a partir das 19 horas, nós teremos a audiência pública de número 36, com a seguinte pauta convite. Projeto de lei de número 10.130, de autoria do vereador Júlio Sérgio Oliveira, que regula a criação para fim comercial e doação de cães e gatos. Então, fica feito o convite a todos os vereadores, a quem quiser participar da 36ª audiência pública a realizar-se no dia de hoje, a partir das 19 horas. Eu também gostaria de dedicar esta sessão à memória da Lucilene Colodo, que tão precocemente nos deixou na última sexta-feira, né? Era uma das pessoas com uma capacidade e uma vontade de viver, né, enorme. Quem acompanhou a luta da Lucilene aí durante muitos anos sabe, né, do que estou falando e do que ela passou e do que, né, conseguiu, mesmo com a doença, realizar em termos de estudos, em termos de formação de muitos jovens da nossa cidade. Então, dedicamos a memória da Lucilene à sessão da manhã de hoje. Último item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 11.153, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que assegura a criança e adolescente em estado de gravidez precoce atendimento especial na rede hospitalar pública. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei de minha autoria 11.153, que assegura a criança e adolescente em estado de gravidez precoce atendimento especial na rede hospitalar pública. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei que realmente eu quero aqui até agradecer à Comissão de Justiça e Redação, que realmente nos deu a oportunidade desse projeto tramitar na casa. E sabemos, senhor presidente, senhores vereadores, que o projeto de autoria do vereador Zé Dias é importantíssimo, mas existe ilegalidade no projeto, como outros projetos passaram aqui nesta manhã. E eu agradeço aqui o relator presidente, Fernando Bardi. Aqui nós temos o vereador também, Antônio Carlos Pereira Neto, Roberto Conde de Andrade, Paulo Sérgio Martins e a nobre vereadora Ana Vicentina Tonelli. Eu quero aqui, senhor presidente, falar sobre o projeto de lei. A gravidez precoce está se tornando cada vez mais comum na sociedade contemporânea, pois os adolescentes estão iniciando a vida sexual mais cedo. A gravidez na adolescência envolve muito mais do que os problemas físicos, pois há também problemas emocionais, sociais, entre outros. Uma jovem de 14 anos, por exemplo, não está preparada para cuidar de um bebê, muito menos de uma família. É muito importante que haja diálogo entre os pais e os professores, os próprios adolescentes, como forma de esclarecimento e informação. Mas o que acontece é que muitos pais acham constrangedor ter um diálogo aberto com seus filhos, e esta falta de diálogo gera jovens mal instruídos que iniciam a vida sexual sem mínimo de conhecimento. E é importante, senhoras e senhores vereadores, que quando diagnosticada a gravidez e adolescência, comece o pré-natal, receba
o apoio da família, em especial dos pais que têm o auxílio de um profissional da área da psicologia para trabalhar o emocional dessa adolescente. Desta forma, ela terá uma gravidez tranquila, terá perspectivas mais positivas em relação a ser mãe, pois muitas terão uma gravidez tranquila e entram, muitas vezes, das vezes do próprio assunto que nós discutimos, entram em depressão, por se achar que a gravidez significa o fim de sua vida e de sua liberdade. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias referente a este projeto de lei importantíssimo que nós temos aqui nesta manhã, e eu espero a aprovação dos demais vereadores daqui da casa. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 11.153. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.153. Muito bem, senhoras e senhores vereadores, vencida a nossa ordem do dia, nós vamos passar agora os requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Não temos requerimentos, então vamos passar ao grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, portanto, nós temos número legal. Vamos passar ao grande expediente. Nós temos 5 oradores inscritos. Primeiro orador, vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Dispensa o uso da palavra. Deferido o pedido de dispensa do uso da palavra do vereador Doca. Segundo orador inscrito, vereador Anatonelli. Dispenso também, presidente. Dispensa o uso da palavra. Próximo orador inscrito, vereador Leandro Palmarini. Peço a dispensa da palavra, senhor presidente. Deferido o pedido de Vossa Excelência para dispensa do uso da palavra. Vereador Paulo Sérgio Martins. Dispensa o uso da palavra. Último orador inscrito, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Dispenso o uso da palavra no grande expediente, senhor presidente. Deferido o pedido de Vossa Excelência também para dispensa do uso da palavra. Portanto, não temos oradores inscritos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento da sessão ordinária. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.